E aí, vocês querem começar 2026 como? Com o pé esquerdo, com o pé direito, com os dois pés? Samuel, fala pra mim, como é que você vai começar 2026? Eu vou começar com os meus próprios passos, e é isso que a gente deseja para vocês também. O assunto de hoje é para a gente fazer uma reflexão sobre isso, e a gente vai pegar o gancho aí do que aconteceu recentemente com a propaganda da Havaianas, né? E como uma simples propaganda mexeu com o brasileiro, cara. Como isso virou algo assim extremamente insano na nossa sociedade, né? Recentemente eu coloquei no Instagram, Fábio, eu tava viajando no lugar que eu tava, um stand assim da Havaianas, e eu brinquei, coloquei assim: aí gente, eu compro duas ou eu rasgo. E foi assim um dos stories que mais chamaram a atenção da galera, que a galera mais participou, um monte de gente mandando rasgar, algumas outras mandando comprar duas, mas o assunto de hoje é sobre isso. Vamos lá, Samuel, vamos começar com esse assunto aí que isso rodou o Brasil, hein, cara? Rodou o Brasil, até no Jornal Nacional apareceu. Então, se apareceu no Jornal Nacional, que é importante, né? Mas vamos lá, será que a minha opinião, assim, de direita e esquerda, será que a gente não está vivendo uma ilusão de acreditar que existe realmente esses dois lados, assim? Ou isso daí é só um pano de fundo para que a sociedade, ela acredite ali que existe um herói ou um vilão? Eu penso muito nisso, eu acho que a gente precisa começar a tentar entender essa parada verdadeiramente, né? Porque o Brasil, ele tá, principalmente, eu falo, o mundo todo, ele sofre um pouco disso, mas o que eu percebo é que o Brasil, ele tá entrando, assim, num cenário tão caótico de acreditar que exista essa diferença, que as pessoas nem pensam mais em como melhorar, né? Elas só acreditam que vencer um desses lados é o que vai fazer essa pessoa prosperar, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da Holanda ali, ela trabalhava comigo numa agência de intercâmbio. Na época eu vendia cursos ali para os brasileiros que queriam morar na Austrália, né? E aí a gente olhava no setor europeu, o setor europeu ele era assim extremamente vazio, Fábio, extremamente vazio. Uhum. Só que, e o setor brasileiro, né, os brasileiros eles iam muito para agência para fechar os planos de estudo e tal. E toda vez assim que a gente tinha as nossas metas para bater, as nossas reuniões ali de final do mês, um dado que era sempre levantado e me deixava ali muito curioso era o seguinte: o setor brasileiro ele vendia, a gente vendia matrículas, né? 4, 5, 6 vezes mais do que o setor europeu, assim, disparado. Tinha meses que até 10 vezes mais. Caraca. Mas quando chegava no final do mês e a gente olhava para os valores, né, vendido, para a qualidade da venda, isso era muito louco, porque a qualidade do setor europeu, embora às vezes 10 vezes menor o número de vendas, a qualidade era muito maior, porque o europeu ele comprava mais universidades e tal. E aí a gente, numa reunião, eu estava conversando com essa vendedora que atendia a Europa em geral, ela falava assim, né, e eu classifiquei como síndrome do eleitor, ela falava assim: o europeu, ele não precisa muito da ajuda nossa, ele vai se virando, ele só vai realmente procurar agência ou alguma coisa quando ele tiver alguma coisa muito maior para poder resolver, né? Uma matrícula numa faculdade, numa universidade. Coisa mais específica, né? Era muito mais complexa do que uma matrícula num curso de inglês simples ou num curso ali de vocacional, né? E aí a gente conversando, né, batendo um papo, a gente fez assim: o brasileiro, ele tem muito essa coisa assim de procurar mais ajuda, de querer ali, né, se sentir mais acolhido, vamos colocar assim. E aí, fazendo esse gancho, né, dessa síndrome do eleitor, eu penso muito nessa questão política, né? Como que os brasileiros, na maior parte, eles não buscam uma bengala ali, uma dependência para poder progredir na vida, para prosperar na vida. E aí entra nessas armadilhas de direita, esquerda, de, né, assuntos ali que fogem um pouco do que o brasileiro realmente ele precisaria estar fazendo ali, de estar estudando, de estar correndo atrás das coisas dele. Não, eu sinto muito essa dependência ali de, quem que vai ser o novo presidente, quem vai ser o meu novo herói, né? E aí a gente joga o nosso futuro na mão de pessoas que, cara, estão cagando pra você, pra gente, né?
Você consegue enxergar isso ou eu estou sendo muito extremista, assim, quando eu penso que essa parada de direita e esquerda é só um pano de fundo ali para criar uma história ali e mover com a população e dispersar ali o que realmente importa para a gente prosperar na vida, Fábio? Cara, eu acho que tudo é um jogo, né, cara? Eu acho que eles fazem isso de ter de esquerda e de direita e tal. A gente até tava trocando essa ideia antes, rapaziada. Que, pô, quem é que não quer saúde? Quem não quer educação? Quero educação. Quem não quer segurança pública? Que eu acho que é um dos maiores problemas hoje do brasileiro, no país em si. Eu venho do estado do Rio de Janeiro, então a gente sabe como é que a segurança pública é um grande problema. E os dois lados brigam por isso, né? Teoricamente, sim, né? Teoricamente, os dois lados brigam por essas coisas que são o que o brasileiro mais quer. E que eu acho que o brasileiro é um povo trabalhador, um povo que corre atrás, mas às vezes a gente tem uma vida tão desgastada, tão corrida, tão sofrida às vezes, que a gente quer se associar em algo, né? Se pensar que isso pode ter uma mudança. E eu acho que a mudança vale muito do que você falou, da gente não achar que tem um herói. Eles não são heróis. Exatamente. Eles são pessoas que trabalham para nós. Eles são pessoas que estão ali para desenvolver um trabalho, para desenvolver um país onde o povo precisa de pessoas para tocarem esse país, porque é assim que a gente escolheu que o nosso país fosse feito, né? Como uma república, a gente tem a nossa democracia e pelo voto a gente escolhe quem a gente quer e do modelo que a gente quer que o país seja tocado. Isso é uma coisa, assim, você tocou num ponto, e galera, vamos pensar junto, assim, porque eu acho que isso é um pensamento muito comum, que ele não, né, na teoria ele não está nada errado, mas que eu acho que também é uma grande ilusão, e é onde a maioria das pessoas, elas acabam entrando nessa armadilha, que é o pensamento assim, ó, eles estão lá para trabalharem pra gente, né? Isso aí é um mundo lindo, que a gente, quando pensa, a gente fala, puta, que legal isso daí. Mas a grande realidade, falando aqui honestamente, é que, cara, ninguém tá para trabalhar pra gente, cara. Esses caras, eles estão ali para fazer, né, o clã deles crescerem e ficarem cada vez mais ali ricos e tudo mais. Eles só usam, e aí eu tô falando de esquerda e direita, qualquer uma história bonita, né? Porque passa ano e ano. Pô, eu tô velho já. Então, quando eu era novo, eu via... Velho o quê, rapaz? Velho o quê? Assim, pra maioria das pessoas... O cara tem 35 anos de idade, cara. Aqui, ó, bonito, saudável. Não tem nem cabelo mais, não. Mas assim, eu já vi muita coisa sobre política e já criei muito a esperança ali de que alguma vez assim existisse, né, um lado mais interessado em ajudar a população ou não, tal. E o que, assim, verdade seja dita, o que a gente vê é que, cara, passa ano, entra ano, as histórias, elas são exatamente iguais. Eu acho que hoje, né, vou colocar o Lula, podia ser o Bolsonaro e tal, mas assim... Não existe nem mais a preocupação hoje de tentar se atualizar, né, para contar uma mentira diferente. É tudo a mesma bosta, assim, né? Então, quando você pensa, vou pegar aqui o Lula porque é presidente. Ah, e se fosse o Bolsonaro, poderia ser a mesma coisa. Mas assim, esses dias eu vi uma entrevista do Lula, que o Lula ele fez uma obra no Norte, e ele falou assim, isso aqui ajudou 13 bilhões de pessoas. Depois eu vou pôr a entrevista aí para vocês verem. Eu fiquei olhando, eu fiz assim, poxa, 13 bilhões de pessoas. O Brasil tem 200 e tantos milhões. Não, né? O mundo não tem isso. A China bate ali os dois. A Índia, todo mundo tem 8 bilhões. O Lula, ele ajudou 13 bilhões. E aí, você pensa assim, você fala assim, cara, tipo assim, para uma pessoa que faz uma continha básica, assim, você fala assim, cara, mas o que esse cara tá falando, né? Mas... Ele tá falando dos animais justos, você não sei, das baratas, ele põe tudo a pessoa, né? Põe tudo pessoa. A mosca agora... As onças. A onça é pessoa também, tal, não sei lá. Aí, filhote de coelho nasce um monte... Tá, pessoa também. Gatinho. É pessoa, é tudo pessoa. Mas eu fico olhando, eu falo assim, cara, tipo, o cara, ele é muito inteligente, assim, né? Ele entendeu, assim, com uma maestria muito grande, que as pessoas não vão entender o que ele tá falando ali. Vão simplesmente se comover ou se impressionar com números. Então, seria mais ou menos eu chegar aqui e falar assim, ó, hoje a nossa campanha de Natal... ajudou, cara, estamos muito felizes, porque a gente pensa, não sei lá, 200 bilhões de pessoas a gente hoje tirou ali da pobreza, tal, não sei lá. Para uma pessoa que
tem um pouquinho ali de cérebro, que pensa, que não é tão emocionada, olha e fala assim, não, peraí, esse cara aí tá... Esse cara tá ajudando falando alguma planetas. groselha, né? Tá ajudando alguns ETs em Marte, não é possível. Cara, mas a grande maioria não vai ter esse discernimento, vai simplesmente... será que ele não tá contando as árvores? Cara, é camundongo, tá contando tudo, ele conta tudo é pessoa, tudo é pessoa, não sei o que lá, pum, e pessoa. Mas o ponto é esse, assim, eu acho que pra gente, galera, a gente que não ganha dinheiro com política, a gente precisa ficar muito longe dessa parada, porque isso daí, infelizmente, e principalmente no Brasil, é algo que virou ali só um paninho de fundo ali para enganar a população, para, né, cada vez mais tirar quem realmente quer prosperar na vida do foco. Então, né, esse ano aí não começa com esquerda, não começa com direita, não começa com nada, começa, cara, com você, porque é assim que você vai conseguir prosperar de uma maneira da hora na vida, né? Começa a fazendo aqui, ó. Por exemplo, eu e o Fábio, a gente tem o nosso canal, é um canal muito novo, mas a gente, com esse canal aqui, a gente troca ideia, a gente discute, a gente fica pensando em como que a gente pode melhorar para criar mais vídeos legais e eu falar de outras coisas. A gente tá pensando mais na gente aqui e na galera, em vocês, pra gente criar uma comunidade legal, do que em alguém que possa salvar a gente. E aí eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Começa o ano de 2026 para você, para o teu desenvolvimento pessoal, esquece um pouco essa parada de direita e esquerda, porque ó, eu vou te falar, isso é uma ilusão absurda que não vai levar, que leva ninguém a lugar nenhum. E é isso que a gente deseja para você em 2026, cara. Acho que é isso. Caraca, o cara já encerrou o vídeo e eu acho que é isso. Já opinou, já falou, já opinou sobre o que eu não falei, rapaziada. O Fábio não deseja isso pra vocês, o Fábio já deseja outra coisa. Eu desejo que vocês sejam felizes aqui, ó. Dá um abraço 2025 aqui acabando. Um novo, ele não é velho, tá, gente? 35 anos aqui, ó, bonito, saudável. Mas galera, fique com Deus aí, que ó, 2026, vamos entrar com tudo pra que a gente arregasse. É isso aí, galera. Valeu!